Olá, meu nome é Lana Gonçalves de Faria, moro em Patos de Minas, Minas Gerais. Sou gestora há 26 anos do Instituto Educacional Alegria de Saber. Atualmente estou atuando também no Colégio Equipatos Alegria de Saber, com as turmas do 1º ao 5º ano. E também em São Gotardo, uma cidade vizinha a Patos de Minas, com a educação infantil e também com o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Bom, sou uma gestora sistêmica e é com muita alegria que eu me posiciono assim. Então, como foi trazer para mim a postura sistêmica para a gestão? Quando eu conheci a educação sistêmica, foi através do Dr. Décio, através da professora Ellen, em Belo Horizonte. Isso já faz um tempo. Fui da primeira turma de formação de educação sistêmica. E, para mim, foi uma ferramenta de trabalho inovadora. Na realidade, eu já tinha alguns aspectos, sistemas comigo e com a minha gestão e com a minha postura de professora. Só que eu não sabia, né, do nome, das novas técnicas, das novas posicionamentos. E esse curso veio somar muito, mas muito mesmo, com a minha pessoa, como gestora e também na escola, né, com os meus alunos, com os pais e principalmente com os meus funcionários. Foi um acrescentar inovador, firme, potente e leve. Então foi uma nova ferramenta de trabalho onde eu pude vivenciar no curso e pude, aos poucos, ir trazendo aqui para a escola. É lógico que nas primeiras vivências lá do curso, eu fiquei louca, né? Fiquei super entusiasmada e queria trazer rapidamente para a escola. Então, logo na primeira semana, gente, eu estou fazendo um curso e nesse curso tantas coisas boas. E já queria mudar tudo e inovar tudo. E eu percebi que não era assim, que eu tinha que me acalmar, interiorizar todo esse processo para que depois, com calma, eu pudesse, passar para os meus professores. E assim eu fui fazendo o curso, a cada viagem, cada encontro em Belo Horizonte, e acrescentando mais com as tarefas do curso para serem feitas em casa, com os portfólios, os genogramas, e tudo isso foi mexendo com a minha história, com o meu ser. E eu fui me fortalecendo e ficando também mais leve e podendo ter um direcionamento maior na minha gestão. Então logo eu comecei realmente a mudar muitas coisas. Mas com o andar da carruagem, com o andar do curso e tudo, eu quis começar a aplicar aqui. Eu tinha um companheiro, um funcionário meu, Lucas, e ele foi comigo. Então nós resolvemos na viagem a comprar então material, pastinhas, com folhas, um kit, tudo organizado para que nós pudéssemos passar, algo desses encontros para os nossos funcionários. Mas o que aconteceu? Os nossos professores não eram sistêmicos. E agora, o que fazer? E nós encontramos então uma certa resistência. Preparamos, tudo bonitinho para passar para os professores e logo de início eles: isso é espiritismo? Isso faz mesmo? Isso acontece? Então foram poucos os que abriram, nos deram chance de estar passando esse curso, de estar passando essas posturas. Então
eu e o Lucas resolvemos fazer o seguinte: vamos parar. Vamos parar com tudo e, diante dessa grande resistência, vamos começar de outra forma. Deixamos as pastinhas com eles, deixamos tudo direitinho e falamos: olha, está muito pesado para nós fazer o curso e fazer o repasse e fazer os exercícios, nós vamos dar um tempo, assim que terminar realmente o curso, nós vamos passar. Bom, mas então, como aplicar essa postura sistêmica na escola com essa resistência dos professores? Que não foi pouca, foi muita mesmo. E eu estava tão empolgada, bastante empolgada, né? E já vendo resultados. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer os atendimentos dos alunos. Um coleguinha que desentendia com o outro vinha para a minha sala para que eu pudesse ajudar naquela solução daquele problema. E eu passei a chamar a professora da turma para assistir esses atendimentos. E com isso, o olhar dela, aos poucos, foi mudando. E eu comecei também a colocar para os pais essa postura. Então, em cada encontro com os pais, nas reuniões, né, eu colocava uma fala minha no início. E comecei a fazer um movimento de buscar a força do pai, buscar a força da mãe, primeiro com os meus pais. E fiz isso até mesmo na reunião de abertura da escola, do próximo ano, pós o curso. Então, geralmente eu vou para um salão grande e convido todos os pais. E nós mandamos fazer, as pastinhas e já colocamos os 3 corações da misturinha perfeita, né? Colocamos o coraçãozinho vermelho com amarelo que vai dar o laranja. Colocamos na pasta. E nessa reunião, eu fiz com os pais a misturinha do café com leite, onde o papai era o café, a mamãe era o leite, e eu misturei tudo e fiz um desafio para os pais, até uma proposta engraçada para motivação. Eu disse para eles assim, que quem desse conta de separar o pai e a mãe nem ia pagar matrícula nem mensalidade da escola. Ficou uma coisa assim, tranquila, mas eles viram também a seriedade daquilo, que não existia nem um papai mais importante, nem a mamãe mais importante, que nós somos filhos, né, dessas duas pessoas importantes e que nós temos esta força e de toda a energia familiar dos dois lados. Então eu comecei com os pais nesse encontro e foi muito bonitinho. Então, quando nós começamos a falar em cada reunião, eu criava um tema. Na abertura de cada reunião, eu nem avisava, sabe? Porque para não ter resistência e para todos ouvirem, eu já colocava a minha fala. Uns 5 a 7 minutos, no máximo 10 minutos. Depois a gente falava os aspectos administrativos e pedagógicos da escola, mas eu sempre na postura sistêmica. Convidava os pais para pegar a força do seu pai através da mãozinha direita, a força da sua mãe através da mãozinha esquerda e trazer para dentro do seu coração, né? Agradecer a eles a oportunidade de estar ali e hoje e falar para os seus pais assim: olha, do jeito que foi certo, deu certo. Olha eu aqui já trazendo meu filho para a escola. Então tudo que vocês fizeram por mim, toda a escolaridade que vocês puderam me dar, todos os benefícios que vocês me deram, todas as forças que vocês me deram, deu certo. Então isso acalmava os meus pais, acalmava os pais dos alunos. E as professoras também eram pegas de surpresa porque elas não sabiam da minha fala. Então os pais estavam olhando para elas de uma maneira diferente, olhando para a escola de uma maneira diferente.
Então tudo estava ficando mais calmo, sem grandes expectativas, sem muita cobrança, né? Aceitando as coisas do jeito que são. Então falava muito sobre o período de adaptação das crianças, né? Para a gente ter paciência que tudo era no seu tempo, no tempo certo, que a criança podia chorar, sim. Ela pode chorar, eu respeito a sua dor. Eu respeito a sua dor, mamãe, que está saindo e largando o seu filho aqui, que está indo embora chorando. Você pode chorar. Eu respeito isso. Então, essas falas foram criando uma leveza na escola, uma confiança para quem os pais estavam entregando os filhos. Então a minha relação com os professores começou a mudar. Eu comecei a me posicionar mais dentro da hierarquia da escola. E a reunião com elas eu colocava, né, da mais velha até a mais nova, né, da que veio primeiro até a que tinha chegado naquele ano. Comecei a incluir todos nas primeiras reuniões, principalmente das administrativas. Fazia reunião geral, onde que o porteiro entrava, a serviçal entrava, quem fazia o lanche entrava, todos faziam parte daquela reunião. E isso surtiu um efeito muito grande, uma calmaria também. E a gente começou a sentir que cada um começou a ficar no seu quadrado, cada um começou a ficar na sua função. E observando também que cada um, quando ele saía da sua função, as coisas não andavam bem. Então as professoras começaram a observar isso. E aí eu comecei a colocar pequenos vídeos que a professora Ellen lançava, trechos dos livros de Bert Helling, textos, frases da postura, né, da educação sistêmica, nas agendas dos nossos alunos, nos quadros da escola, então, como eu disse, nas reuniões e nos planos de aula, né, nos roteiros, nos planejamentos. E com isso foi criando então uma curiosidade e uma vontade de participar e de mudar. E começou assim: oh, Lana, eu achei isso aqui, é dentro do que você fala, dentro do que você está querendo para a escola. Então elas começaram a pesquisar, porque elas começaram a ver resultado. Quando eu senti que o interesse estava sendo aflorado, né? Tinha sido aflorado, então aí surgiu a grande oportunidade que eu conversei com o Dr. Décio, que está aqui da nossa cidade, de Patos de Minas, para que ele pudesse nos agraciar, né? Nessa época era o IDESV, agraciar com esse curso aqui em Patos. E eu me empenhei muito, muito mesmo. Eu vesti a camisa de procurar escolas, de divulgar, para dar um quórum, né, de número suficiente de pessoas para que o curso pudesse vir. Fiz uma enorme propaganda, vesti a camisa e enfrentei vários obstáculos de outras escolas, muitas críticas, mas não me importei com isso. As minhas professoras começaram a participar, então, do curso da Pedagogia Sistêmica. Então foi legal, porque eu senti assim, foi por elas, não foi por nada imposto pela escola. Eu queria colocar no início isso na escola, mas eu não iria conseguir esse movimento sozinha. Eu precisasse que todas abrissem o seu coração e deixassem fluir e ver a necessidade. Então foi aos poucos, foi com muito carinho, foi com muita perseverança, foi abaixando e levantando, foi um dia de cada vez, foi persistindo que as coisas foram então seguindo. E a minha relação com os professores mudou, mas mudou muito mesmo. Criou mais vínculos, criou mais seriedade, já existia, mas começaram a separar a amizade do profissional.
Isso foi um ganho enorme para mim, porque eu tenho professoras hoje, funcionários que estão 20 e tantos anos comigo. Então, professoras de 10 anos que falavam para mim assim no início: hoje é sexta-feira, hoje não vai ter sistêmica, não tem nada disso não. Por favor, hoje é sexta, sextou. Passou a gostar tanto e a procurar tanto que foi uma das primeiras que se inscreveu no curso com a Ellen. E depois, tudo para ela começou a ser sistêmico, até que eu disse: não, não é bem assim. Nós não podemos nominar todas as nossas atitudes e posturas como sistêmico, não é assim. Isso é muito sério. A relação entre a gestão, né, entre a diretora e os professores começou a mudar. E com isso o clima da escola começou a mudar. As reuniões, as mensagens das reuniões, vamos dizer assim, as dinâmicas que elas procuravam fazer com os pais, mudou. Passou tudo a ser voltado para a sistêmica. E os pais gostaram disso. E elas passaram a procurar, né, e acrescentar, e buscando novas atividades a serem desenvolvidas. E eu sempre trabalhei com valores para a vida. Por eu não trabalhar nenhuma religião na escola, eu sempre trabalhei valores. Por exemplo, essa semana, do dia 1º ao dia 15, o tema é respeito. Então, nós vamos trabalhando tudo relacionado com esse respeito. Respeito social, respeito com os animais, respeito, né, com as pessoas na escola. Então, só que nós incluímos também algumas posturas, as posturas sistêmicas nesses valores. Então, assim, o que eu quero para o meu mundo e o que eu não quero para o meu mundo. E nós começamos, então, a introduzir atividades sistêmicas. E foi maravilhoso, né? E logo no início do ano também, nós já colocamos os coraçõezinhos, né? Colocamos os nossos bonequinhos de força. Contamos para os meninos, né, que o papai e a mamãe pode estar longe, né? Que eles estão ligados pelo fio invisível do amor e que eles eram frutos desse amor, dessa força. E os meninos tiveram melhor adaptação à escola. Então, cada sala tinha os bonequinhos de força. E as crianças colocavam, né, o retratinho do papai, da mamãe e deles. Então, no início da aula, nós pegávamos a força, os meninos colocam as mãozinhas aqui, agradecem os pais, reverenciam e agradecem. E quando eles estavam em momentos de dificuldade, por exemplo, numa avaliação, no dia de uma avaliação, nós pegamos também essa força, e antes de pegar essa avaliação, antes de fazer essa avaliação, e em várias situações. Recentemente, por exemplo, eu tenho uma criança que entrou na escola com 2 anos, e esses bonequinhos aqui com o retratinho da mamãe, do papai e dele, quando ele chorava, ele falava mamã, 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 papá, papá, papá. Ele ia lá, colocava a mão no papai e na mamãe e fazia assim com a cabecinha. Ou seja, sim, vocês estão comigo e vocês vão vir me buscar. E ele acalmava. Quando ele lembrava dos pais e ficava agitado, ele mesmo, aos 2 anos de idade, levantava e ia lá na parede e colocava as mãozinhas nos pais deles. Então, assim, foi um período de choro com segurança. Hoje, a criança dorme na escola, está tranquila e nós não temos realmente muitos problemas de adaptação. E as professoras, então, agora trouxeram para elas, né, para a vida delas também, que muito mudou na vida de cada um, na maneira de ver os filhos, na maneira de se relacionar, né, com o esposo, a relação da família, aquele pai que tinha separado, aquele pai que abandonou, e parou muito a palavra julgamento. O julgamento passou a diminuir a frequência e a potência aqui na escola. Uma das coisas que a gente mais luta para não ter é julgamentos.
Então, os benefícios para a gestão foi enorme. Ficou mais leve para mim, como a gestora, me posicionar diante dos pais. Quando havia alguma reclamação ou quando havia algum problema, né, eu já conversava com eles, já naquela postura de que eles são os pais certos para os meus alunos, para aquele aluno em questão. Então, eu não tinha que disputar com ele que a escola estava certa ou que estava errada, ou isso ou aquilo outro. Eu tinha que somar com esse pai para um bem comum, que é o meu aluno, que é o filho deles. Então, não tem disputa, né? Só tem a acrescentar. E as professoras também começaram a ter esse tipo de postura. Ah, você viu a mãe do fulano também, aquela mãe? Ah, o menino tá vindo com atividade, veio com atividade rasgada. Ah, mas aquela mãe também não tá nem aí. Parou. Então, assim, existem alguns comentários ainda, sim, mas com bem menos intensidade, sabe? Até nas palavras, de se posicionar, de olhar para aquela mãe. Então, quando você olha para o aluno e vê nele os pais, é muito profundo isso. Aqueles pais estão lutando, ou certo ou errado para eles, do ponto de vista deles ou do meu, quem sou eu para julgar essa família? Então, essa relação fica mais tranquila, ela fica mais amena e flui mais. Os pais entregam com mais facilidade as crianças para a escola. E quando eu falo entregar para a escola, nós tivemos agora uma época de pandemia, ainda estamos nela, né? Mas nós tivemos no ápice de uma grande pandemia e nós adentramos a casa dos pais. O nosso telhado ficou de vidro, né? E nós adentramos a casa dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos. E foi com uma postura grandiosa que nós fizemos isso. Por isso, a nossa escola aqui dentro de Patos está tendo vamos dizer assim, um nome muito potente, um nome muito bom. Está sendo indicado para os pais que estão aqui, indicando para outros, e nós não estamos tendo, vamos dizer assim, vaga, nós estamos tendo muita procura. Por quê? Porque durante a pandemia, a nossa postura, que foi muito postura sistêmica, foi de acolhimento, né? De pedir licença para entrar na casa dos pais. E nesse momento também eu tive um grande problema, porque os pais se achavam professores, né? Agora eu também tenho que ser professor e tudo. E eu fiz um vídeo, igual esse que eu estou fazendo para vocês, para os pais. E agradeci a eles por eles serem pais, que eles haviam nos contratado como os profissionais. Então, que os profissionais da educação éramos nós, que eles apenas iriam acompanhar os filhos nas aulas online, mas que os meninos tinham que saber quem eles iriam obedecer e que naquele momento a professora regente éramos nós, eu e a minha equipe. E as coisas começaram a funcionar. Eu tive até que ficar um pouquinho brava, vamos dizer assim, no meu tom de voz, e pedir aos pais realmente só para acompanhar e se posicionar como os pais. Uma casa não pode obedecer a dois senhores. Então, naquele momento, dentro da sua casa, a professora é a autoridade. Naquele momento, que era de aula. E eu falei com muito respeito, com muita seriedade e com bastante tranquilidade, sabendo o que eu estava falando, sentindo o que eu estava falando. E leve, porque eu estava lutando para o nosso coraçãozinho laranja. Então deu tudo certo. E a escola foi muito bem e teve uma conotação e uma aprendizagem com, não é lógico com os benefícios do presencial, mas nós tivemos uma aprendizagem bastante significativa. Além das literaturas, né, dos livros, dos ensinamentos de Beth Helm, nós tivemos também vários livros
também pelo IDESV, e depois veio a professora Ellen, que é uma... Eu nem sei como nominar a professora Ellen. Eu acho que o fio invisível do amor e a minha conexão com ela é tão grande, a minha gratidão é tão grande a Ellen, que eu resolvi fazer o curso da primeira turma também online com ela. Eu queria saber como é que chegava, né, para os meus alunos as aulas online. Então eu resolvi fazer o curso online. Foi um dos grandes objetivos meus. Primeiro, para participar também dessa primeira experiência, porque eu participei como aluna na primeira turma, né? E agora também como aluna na primeira turma online. E a professora Ellen, então, fez os livrinhos, né? As aventuras da professora Tina e os bonequinhos de força. E com eles nós fomos trabalhando também, foi uma riqueza de material para nós aqui da nossa escola, para os nossos professores, os livros, né, com essas percepções, com as práticas, né, da pedagogia sistêmica, da educação sistêmica. Fui até o México também com o encontro com Bert Helling e fui vendo lá a postura, né, através da educação sistêmica também. E me trouxe vários benefícios, me trouxe nova força e eu só tenho a acrescentar a minha pessoa, aos meus alunos, aos meus pais e, para falar a verdade, até no meu hall de amigos, tanto que tem beneficiado, quanto conversas, quantas percepções eu já tive que eu pude, vamos dizer assim, ajudar, né, as colegas de trabalho e ajudar os meus funcionários, ajudar os meus amigos, os meus filhos, né, porque nesse processo todo eu me divorciei e fui ver então aonde estava o meu lugar nessa relação com o pai dos meus filhos e com os meus filhos, a minha relação com os meus funcionários, a relação com os meus amigos e como filha, que eu já havia perdido meu pai há muitos anos atrás, em 2010, e foi uma dificuldade muito grande que eu carregava dentro do meu coração. E aí me ajudou muito, né? Saber que eu posso estar conectada com o seu Valdir e que ele está dentro de mim. Então hoje eu sou conectada com o seu Valdir e com a dona Elizabeth e eles estão dentro de mim. Passei por um Covid, foi muito dificultoso, eu estava fazendo curso online com a Ellen e as minhas sequelas e as minhas dificuldades pós-Covid foram enormes. E a educação sistêmica, a postura sistêmica e a professora Ellen me ajudou muito. Eu mandei mensagem para ela até no hospital e ela me ajudou bastante. Uma amiga minha também, consteladora em São Paulo, me ajudou demais. Então, assim, a postura sistêmica, a educação sistêmica, o curso de constelação, né, me ajudou imensamente. Então, o que eu tenho a dizer para você, professor, que está iniciando ou que já iniciou, traga essa postura primeiro para você. Se acalme, interiorize, acredite na sua força, acredite no que você pode fazer. E faça isso com leveza, faça isso com tranquilidade. Não tente mudar. Como eu fiz no início, não tente mudar demais as coisas. Nós temos que aceitar também. E aos pouquinhos as coisas, os benefícios vão chegando, a relação vai se estreitando, né? E a confiança, o respeito vai chegando. Então eu vou finalizar aqui esse meu bate-papo com vocês.
com a frase que a Ellen também colocou no livro dela, que agradecer não conhece limites. Então, gratidão à minha vida, pelos meus pais, gratidão a Albert por esses novos conhecimentos, a professora Ellen, o Décio Wilma, gratidão aos meus funcionários, aos pais que por aqui já passaram e os que vão vir, a todos os meus alunos que já vieram, a todas as escolas que eu já fui e que todas me acrescentaram muito. E eu pretendo, para mim mesma, aprender mais, fazer com que o meu grupo cresça mais, conheça mais, porque os benefícios para os nossos alunos são enormes, são grandiosos. Então, é uma ferramenta de trabalho consistente, grandiosa e verdadeira, onde a gente aproveita de tudo, né? Eu sou a misturinha perfeita e eu estou sempre crescendo. E eu espero que você também, como gestora, como professora, como auxiliar, como mãe, como filha, aproveite também dessa ferramenta como eu aproveitei e estou aproveitando. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada pela oportunidade de passar um pouquinho da minha experiência. Como diz a minha ajudante aqui, eu falaria horas, né? Porque ela é grandiosa para mim. Um beijo no coração.